série que eu vou estar explicando o conteúdo de geografia. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é cartografia. Então eu achei uma definição que eu achei bem adequada. De acordo com algumas definições, a cartografia é a ciência que trata dos estudos e operações tanto científicas e técnicas, quanto artísticas relacionadas à elaboração e utilização das cartas ou mapas de acordo com determinados sistemas de produção e de uma determinada escala. Mas, para não precisar decorar tudo isso, é mais fácil falar que é a elaboração e utilização de cartas ou mapas. O segundo tema é o que é pontos cardeais. São pontos principais utilizados como padrão de localização ou pontos de referência. Norte e sul apontam nas direções dos polos, norte e sul. E leste e oeste apontam para os lados do nascer e o pôr do sol, cruzando a linha norte e sul, que está aqui. Agora a gente tem também os pontos colaterais, que são identificados entre dois pontos cardeais. Temos o Nordeste, que representa pela sigla NE, Noroeste, que é LW, no caso do inglês, e Sudeste para SE, ou Sudoeste em SW. E aqui está a representação da figura dele, tá? Então, os quatro. Agora a gente tem também os pontos subcolaterais, que são identificados entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Que temos o Nordeste, NNE, Noroeste, NNW, Sul-Sudoeste, SSE, Sul-Sudoeste, SSW, Leste-Nordeste, ENE, Leste-Sudoeste, ESE, Os-Sudoeste, WSE, Os-Sudoeste, WSW. E a representação deles é bem grande. Bom, a gente tem também, que a gente vai ver, longitude, que é vemos na horizontal, e a latitude, que a gente vê na vertical. Lembrando que também temos uma observação para decorar isso mais fácil, que é, se tirarmos o L de latitude, a gente obtém altitude, e fica muito mais fácil de se localizar. Elementos básicos nos mapas. É o que geralmente a gente encontra nos mapas que a gente faz, claro que nem todos a gente vai ter todas essas coisas, mas o principal é título, legenda, escala, que o que é escala? Indica a proporção entre a área real e a sua representação cartográfica, ou seja, quantas vezes o mapa real foi reduzido para poder ser representado no papel. Temos também a orientação, que é o que é a orientação? É a busca do Oriente, determinar a posição de um lugar em relação ao Oriente, guiar, informar, esclarecer, determinar o caminho a seguir. E por último, a gente tem que ter a fonte, que é do lugar onde a gente pega ou que mesmo a gente faz. Tipos de mapas. A gente tem o político, que é o que a gente já está mais acostumado. Tem o físico, tá? E a gente tem o topográfico, que geralmente usa para representar as montanhas, as altitudes e tudo mais. A gente tem também o temático, que é aí dentro dele a gente tem várias características. Quantitativa, que representa os diferentes elementos cartográficos. Um exemplo desse mapa é o clima. Quantitativo, que é o quanto o fenômeno está sendo representado, por exemplo, a população urbana versus a rural. Temos a classificação, que registra a hierarquia de um fenômeno descrito, por exemplo, o mapa do PIB. A dinâmica, que explica a variação de um fenômeno ao longo do tempo e o seu movimento no espaço geográfico, exemplo, fluxo de mercadoria no comércio internacional. E por último, a gente tem também o anamorfose, que representa fenômenos quantitativos distorcendo as áreas da representação. Projeções cartográficas. Todo mapa são representações lá. Nicolas, você vai ter que arrumar. Projeções cartográficas. Todos os mapas são representações aproximadas, imperfeitas, de superfícies terrestres. Ou seja, na maioria dos mapas não vai ter a mesma distância. A gente tem a projeção cilíndrica, aí dentro da projeção cilíndrica a gente tem dois. O do Mercator e do Peters. Do Mercator é conforme
e mantém a forma e distorce a área, que é a que a gente está acostumado, por exemplo, aqui a África. A gente está acostumado a ver a África toda bonitinha desse jeito. Mas ela distorce a área, então a área da África não é desse jeito, só a forma. Packers é equivalente, mantém a área e distorce a forma. E a gente obtém essa África aqui um tanto quanto diferente. Aí a gente tem também a representação, a projeção cônica, que é como se a gente tivesse pegado um cone e colocado aqui em cima do globo, onde as áreas que vão vir com mais certeza e menos distorcidas é a que está aqui no meio, tá? Porque vai estar mais próximo do globo, o cone, e a representação vem assim. A outra projeção é a plana ou azimutal, que é como se a gente pegasse uma folha de papel e colocasse na nossa cabeça, vai vir a imagem daqui de cima, que é a mesma daqui. Projeções afiláticas, tá? Para quem quiser ver, está na página 41 do livro didático. Não guarda nenhuma conformidade, equivalência e equidistância. Mantém distâncias lineares a partir de um centro, mas apresentam distorções nas áreas e formas. Aí aqui eu achei a imagem desse globo, geralmente é utilizada em atlas, e a gente viu muito no decorrer da escola, que a gente sempre vê um mapa desse jeito, mas que na verdade ele não está certo, porque ele distorce as áreas e formas. Agora eu vou falar para vocês do paralelo e do meridiano. E a gente sempre fica em dúvida de qual que é qual, principalmente naquela tabela. Então, o paralelo é o que está sempre na horizontal, que está, por exemplo, o principal, a gente tem a linha do Equador, aí a gente tem o Trópico de Câncer, de Capricórnio, e o Círculo Polar Antártico e o Ártico. Tá? E ele vai de 0 a 90. E para a gente representar isso no mapa, é só do oeste e do leste. Enquanto no meridiano, a gente representa pelo norte e o sul, e são aqueles que a gente tem. O principal é o meridiano de Greenwich, tá? Que é o que divide o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. E são representados na vertical. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. E até a próxima.